iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, no item A Vida Futura. E hoje vamos dar continuidade falando sobre o parágrafo terceiro. Bom, nesse texto, ele explica como a compreensão da vida após a morte se revelou progressivamente à humanidade. Os judeus antigos tinham uma ideia imprecisa do pós-vida, focando em recompensas e castigos terrenos, bênçãos materiais e vitórias para a obediência e calamidades para a desobediência. Moisés tentou adaptar seus ensinamentos a um povo ainda imaturo, mas que precisava de motivações visíveis. Tempos depois, aparece Jesus, que trouxe a revelação de um outro mundo, onde a justiça divina opera plenamente, prometendo esse plano espiritual como recompensa aos que cumprem os seus mandamentos. Contudo, Jesus limitou-se à luz dessa revelação para não deslumbrar seus ouvintes, apresentando a vida futura como um princípio, uma lei natural. Por isso, a ideia do pós-vida permaneceu vaga, incerta para muitos cristãos, gerando dúvidas, revelando a perfeita justiça de Deus. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podiam um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com as vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Então veja que esse parágrafo ele está descrevendo a limitação da compreensão dos judeus sobre a vida futura. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus da vida futura. Então veja que os judeus, representados como um povo ainda em desenvolvimento moral e intelectual, tinham uma visão mais materialista e imediatista das recompensas e punições divinas. Isso significa que o povo judeu, em seus primórdios, não possuía um conhecimento claro e detalhado sobre o que aconteceria após a morte do corpo. A noção de um céu, inferno ou reencarnação, tal como a compreendemos hoje ou como foi revelada mais tarde, não era disseminada ou bem definida entre eles. Bom, quando a gente olha a nível de doutrina espírita, a doutrina ela confirma que os conhecimentos revelados são progressivos e são adaptados à capacidade de entendimento da humanidade em cada época. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Veja que o texto ele aponta uma crença existente em anjos, em uma lacuna do conhecimento. Eles viam os anjos como criaturas especiais, criadas diretamente por Deus em um estado de perfeição. Entretanto, não tinham a compreensão de que esses anjos seriam, na verdade, espíritos humanos, que evoluíram ao longo de inúmeras existências até atingir um grau elevado de pureza e felicidade. O Espiritismo ele esclarece isso, que os anjos não são seres criados à parte, mas sim espíritos que alcançaram um alto grau de pureza e perfeição. A ideia de que os homens podem um dia tornar-se anjos é uma verdade fundamental para o Espiritismo. Todos os espíritos, ao longo de uma sua jornada evolutiva, tendem à perfeição e à felicidade plena. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas
eram o castigo da desobediência àquelas leis. Então veja que este ponto que o texto se refere, ele é crucial para que a gente possa entender a pedagogia divina com o povo judeu. A compreensão da justiça divina era muito materialista e imediatista. Eles acreditavam que a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos. Ou seja, cumprir as leis de Deus resultava ao povo judeu riqueza, fartura, saúde, sucesso aqui na terra. Também a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos, ou seja, o poder nacional. Então, a obediência divina garantia a prosperidade da nação de Israel, sua superioridade sobre os outros povos e vitórias em guerras contra inimigos. E, logicamente, que as calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Então, muitas vezes, as derrotas militares, as secas, as pragas, as doenças que ocorriam naquela época eram vistas como punições diretas e visíveis de Deus pela desobediência às suas leis. Então, não havia para eles a clareza de que a verdadeira recompensa e punições se dariam em um plano espiritual após a morte, ou que as consequências de nossos atos se estendem por múltiplas existências. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Então veja que nesta frase ele explica a razão para a limitação da revelação da época de Moisés. A sabedoria divina se adapta à capacidade de compreensão da humanidade. Para um povo recém-saído da escravidão, com pouca instrução e ainda em desenvolvimento moral e espiritual, chamado de pastor e ignorante no sentido de primitivo, era essencial que as leis e os princípios fossem apresentados de uma forma que pudesse entender e que os motivasse a agir corretamente. Então, eles precisavam de resultados palpáveis, imediatos para obedecer. Então, promessas de bens terrenos e punições visíveis eram mais eficazes do que conceitos abstratos sobre uma vida após a morte que não conseguiam aprender. Moisés, então, lança as bases da moral e da crença em um Deus único e justo. Era o primeiro degrau de uma longa escada de revelações, preparando o terreno para o ensinamento mais profundo que viriam com Jesus. Em suma, esse texto ele nos mostra que o conhecimento sobre a vida espiritual e a justiça divina ela é progressiva. Deus vai revelando a verdade à medida que a humanidade vai amadurecendo e se tornando capaz de compreendê-la. Os judeus, em sua fase inicial, precisavam de uma abordagem mais direta e focada nos resultados terrenos, nos resultados materialistas, imediatistas, como um passo fundamental para o desenvolvimento da sua fé. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão a sua recompensa. Então veja que Jesus ele veio trazer uma compreensão mais profunda da vida futura. Ele desloca o foco das recompensas e punições exclusivamente terrenas para o plano espiritual. Ele ensinou que a verdadeira justiça de Deus ela se manifesta plenamente após a morte do corpo físico, em um outro mundo, o mundo dos espíritos. Aí, o seu reino, lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Ou seja, aqui ele está falando do reino de Jesus, né? O reino de Jesus não é desse mundo material, mas sim
um reino de paz, um reino de amor, de justiça no plano espiritual. É para lá que ele se levou em glória e onde continua a guiar a humanidade. Os bons encontrarão sua recompensa nesse plano superior, não necessariamente em termos materiais, mas em termos de progresso espiritual, paz interior e felicidade. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhe luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Então veja que esse texto aqui ele está abordando a sabedoria de Jesus e as limitações da compreensão humana. Veja, a doutrina espírita ela enfatiza que a verdade é revelada gradualmente à medida que a humanidade tem condições de compreendê-la. Jesus, em sua infinita sabedoria, não trouxe todo o conhecimento sobre a vida futura de uma só vez. Por quê? Porque a humanidade da época não estava preparada para absorver essa luz completa. Seus ensinamentos sobre a vida futura, eles foram dados de forma a incutir o princípio da imortalidade e da lei de causa e efeito, mas sem entrar muito em detalhes que pudessem confundir ou assustar o povo daquela época. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela ainda é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. Mesmo após Jesus, a ideia da vida futura permaneceu vaga, incompleta e falsa em diversos pontos para muitos cristãos. Isso se deve à falta de provas concretas e à interpretação dogmática que transformou a vida futura em um artigo de fé, sem o respaldo da razão e da experiência. Essa indefinição acabou gerando dúvidas e até mesmo incredulidade, pois a fé sem o apoio do conhecimento tende a ser frágil. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Veja que o Espiritismo ele é apresentado como uma terceira revelação. A primeira, Moisés, a segunda revelação veio com Jesus, e a terceira, o Espiritismo, que vem completar o ensino de Cristo. Agora que a humanidade atingiu um estágio de maturidade intelectual e moral para assimilar as verdades mais profundas, que na época do Cristo e na época do Moisés, essas verdades não conseguiam passar devido às limitações do povo daquela época. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, e torna-se uma realidade material. Veja, o grande diferencial do Espiritismo é transformar a vida futura em uma mera crença ou hipótese em uma realidade concreta e demonstrável. E como é que isso acontece? Isso acontece através da comunicação dos espíritos, que com a testemunhas oculares descrevem suas experiências no plano espiritual. E os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares, os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Veja, a comunicação mediúnica, por meio de milhares de relatos consistentes e concordantes de diferentes partes do mundo e em diferentes épocas, oferece detalhes
pormenorizados sobre a vida espiritual, suas leis, seus diferentes planos e as condições dos espíritos, ditosas ou infortunadas. Essa riqueza de detalhes, somada à coerência e à racionalidade das informações, permitem que a mente humana, mesmo a mais simples, imagine-a sob seu verdadeiro aspecto, ou seja, compreenda a lógica e o funcionamento do mundo espiritual de forma mais tangível. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstancialmente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um, aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pôde ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Ou seja, é o fim da dúvida e certeza da justiça divina. A comprovação dos fatos, aliada à racionalidade dos ensinamentos que explicam a lei de causa e efeito e a reencarnação, elimina qualquer tipo de dúvida e incredulidade. Quando a gente compreende que as condições no além são consequências diretas das ações terrenas e do estado moral do espírito, a verdadeira justiça de Deus se torna patente e inquestionável. Não se trata de punição arbitrária, mas de um processo de ajuste e aprendizado, onde cada um colhe aquilo que semeou. É a misericórdia divina sempre oferecendo novas oportunidades de progresso. Ou seja, o texto ele destaca o papel fundamental do Espiritismo em trazer à tona a verdade sobre a vida futura, tornando-a uma certeza baseada em fatos e na razão, assim consolidando a compreensão da justiça e da bondade de Deus. E para finalizar, vamos fazer um rápido resumo, né, do que foi comentado nesse estudo. Primeiro, nós falamos sobre a visão judaica, que é uma visão limitada, né? Os judeus tinham ideias muito precisas sobre a vida futura. Eles acreditavam em anjos como seres privilegiados, mas não sabiam que humanos poderiam evoluir para se tornar anjos. A justiça divina era vista de forma material e imediata. Recompensas, bens terrenos, vitórias, castigos, né, como calamidades, derrotas em guerras, se manifestavam na vida presente. E Moisés acaba revelando o que era possível para um povo que era considerado um pastor ignorante, que precisava de uma motivação palpável para poder aprender e obedecer aquelas leis. Outra coisa que a gente acaba vendo é a revelação de Jesus no novo mundo. Então, Jesus ele traz uma revelação mais avançada, indicando a existência de um outro mundo, onde a justiça de Deus se manifesta plenamente. Ele promete esse mundo espiritual como recompensa para os que cumprem os mandamentos, indicando que seu reino não era terreno, mas sim um plano de glória. Mas, apesar disso, Jesus não deu luz completa, adaptando o seu ensinamento para os homens de sua época, que não ficassem deslumbrados e pudessem compreender pelo menos o básico, a vida futura como um princípio e lei da natureza. E, por último, a vaga compreensão cristã e o papel do espiritismo. Então, mesmo após Jesus, a ideia da vida futura ela ainda continua vaga, incompleta e até falsa para muitos cristãos, gerando dúvidas e incredulidades, pois era apenas um artigo de fé, sem certeza absoluta. Vem o Espiritismo e ele completa o ensino do Cristo, revelando a verdade em um tempo em que a humanidade já está madura para conseguir assimilar esses conceitos. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser uma hipótese e se torna uma realidade material demonstrada pelos fatos. Os espíritos, como testemunhas oculares, descrevem detalhadamente o mundo espiritual, tornando-o compreensível e eliminando
qualquer tipo de dúvida. Essa descrição detalhada e racional das condições pós-vida evidencia a verdadeira justiça de Deus, mostrando que as consequências das ações se manifestam no plano espiritual de forma lógica e justa.